E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. E o tema da aula de hoje vai ser vírus. A gente vai falar um pouco sobre as características dos vírus, né, sobre a sua importância, falar um pouco sobre alguns conceitos de epidemiologia, né, que são importantes para a gente entender um pouco da dinâmica dos vírus e das infecções virais, né? E a gente vai comentar um pouco sobre a diversidade, né, biológica dos vírus e sobre a sua evolução, tá bom? Espero que vocês gostem e aproveitem a aula. Pessoal, para começar, eu vou explicar aqui como é que essa aula vai se desenvolver. Eu vou dividir essa aula em 4 momentos, tá bom? No primeiro momento a gente vai falar sobre um breve histórico aí da virologia, né? Como é que a humanidade começou a encarar, né, as infecções virais, e falar também um pouco sobre as características gerais e sobre a reprodução, né, dos vírus. Depois, num segundo momento, a gente vai falar um pouco sobre a evolução, né, dos vírus, sua importância, e falar também sobre a classificação e como é que se dá o nome dos vírus, né? Ele segue um pouquinho algumas normas, né, do sistema binomial, que vocês vão entender depois. No terceiro momento, eu vou falar sobre tratamento e vacinas, né, como é que se combate, né, a infecção viral, e também comentar alguns princípios de epidemiologia, alguns conceitos importantes, tipo epidemia, endemia, pandemia, o que é morbidade, o que é incidência, tá bom? Falar um pouco sobre as principais pandemias virais da história. E por último, eu vou falar sobre um tipo de classificação, um esquema de classificação dos vírus baseado no tipo de genoma, que é chamada classificação de Baltimore. Essa é uma classificação muito prática, né? Ajuda bastante a gente a entender a diversidade biológica dos vírus e a sua evolução. E dentro desse contexto, né, da classificação de Baltimore, eu vou comentar sobre alguns vírus, né, interessantes para a humanidade, tá bom? Então vamos começar aqui, né, expondo algumas curiosidades, né, alguns aspectos interessantes aí da história relacionada a como a humanidade vem encarando, né, as infecções virais. O primeiro registro histórico, né, de uma infecção viral que acometia os seres humanos data de 23 a.C., né? Esse registro, como você está vendo na figura da direita aí, ele retrata, na verdade, uma pessoa sendo mordida por um cachorro, e esse cachorro estaria provavelmente portando o vírus da raiva, ok? E provavelmente, né, essa seria a doença mais antiga, né, já relatada, já documentada, né, na história da humanidade. Ao longo do tempo, ao longo da história, né, outros registros foram aparecendo, né? Um outro registro histórico de infecção viral é esse que você está vendo aí na figura da direita, que é um pedaço de pedra, né, funerária, onde um homem aparece com uma deformação na perna, né? Você percebe que ele está com uma deformação na perna. E essa perna direita aí, deformada, ela é um indício, né, de que ele era portador da poliomielite, que também é outra, né, doença provocada por vírus. Outro registro histórico interessante é da múmia do Ramsés V, né, do faraó Ramsés V, que, de acordo com análises, né, da múmia, né, da face e do tronco, os cientistas descobriram que ele teria morrido vítima de varíola, cometido por varíola, outra infecção viral, né? Uma figura importantíssima, né, que a gente não pode deixar de falar
é do próprio pai da medicina, né, o Hipócrates. Hipócrates fez diversos estudos, várias reflexões, descreveu várias doenças, entre elas, né, várias infecções virais também, né? Então, ele fez vários estudos descrevendo a herpes, né, a varíola, entre outros, né, outras infecções virais. E ele teve uma influência enorme, né, no mundo antigo e ele está nos alicerces ali da escola de medicina, né? Muito bem. Só que ao longo dos anos, vários cientistas, né, voltaram seus olhares para as infecções virais, embora não tratassem dos vírus como uma entidade infecciosa à parte, né? Só foi a partir de 1892 que os cientistas começaram a perceber que esses agentes infecciosos eles tinham um comportamento no laboratório bem diferente, né, das bactérias. No caso das bactérias, as bactérias têm um tamanho característico e o cientista conseguia, na época, reter as bactérias em filtros de porcelana, coisa que ele não conseguia fazer com vírus. E em 1930, né, o termo vírus foi utilizado pela primeira vez, né, para dar nome, né, àquelas partículas infecciosas. Vírus é um nome que significa veneno, né? Muito bem. Mas a gente está falando aí, já falou um pouquinho da história, né, de como a humanidade foi encarando ali, e muitas infecções virais ao longo da história foram encaradas como pragas, como castigos divinos, né, e etc. Por quê? Porque a humanidade não tinha ainda conhecimento, não tinha tecnologia, né, para analisar, para estudar a origem dessas infecções. Então, por isso que as infecções virais só começaram a ser estudadas com mais calma, com mais detalhes, com mais rigor, a partir do século XIX, né? Século XX, que é quando, né, a ciência já começa a ter mais ferramentas para poder estudar, né, essas doenças. Mas, afinal de contas, o que são vírus, né? Vírus eu posso dizer que eles são os menores sistemas biológicos conhecidos. Posso dizer também que são partículas infecciosas ou entidades patogênicas. Também são termos válidos. Não posso falar, infelizmente, que são micro-organismos, porque um micro-organismo faz referência a um ser dotado de célula. E no segundo tópico aí, a gente já sabe, a gente já vê que os vírus não podem ser tratados como micro-organismos porque eles não são constituídos por célula. Ok? Do que eles são feitos? Eles são constituídos por um ácido nucleico, né, que pode ser DNA ou RNA, e uma cápsula de proteína chamada capsídeo. Alguns vírus, né, além do capsídeo, também são dotados de uma membrana lipoproteica parecida com a membrana plasmática, né, chamada de envelope. Beleza, os vírus têm seu genoma próprio e nesse ponto de vista aí, nesse aspecto, eles são independentes da célula hospedeira. Porém, para fazer esse genoma funcionar, eles precisam de uma célula hospedeira. É por isso que eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Mas os vírus têm material genético, os vírus têm cápsula de proteína, têm biomoléculas que também estão presentes, né, nos seres vivos, e evoluem. Os vírus evoluem, sofrem seleção natural, né, assim como os outros seres vivos. Então, nesse ponto, né, os vírus se assemelham a outros seres vivos, sim. Muito bem. Uma outra situação é que os vírus são agentes infecciosos de todos os seres vivos. Todos os seres vivos têm uma espécie ou duas ou um grupo de vírus ali que é específico daquele ser vivo. A maioria não pode ser vista ao microscópio óptico, porém, né, há suas exceções. E algumas dessas exceções são encontradas até aqui na Amazônia, né? Aí você tem do lado, aí você tem uma imagem, né, retirada desse artigo que está descrito aí embaixo,
tá? Esse artigo é de uma galera aí do Brasil que identificou, né, 2 vírus gigantes, né, na Amazônia. E eles batizaram esses 2 vírus gigantes como Samba vírus e Rio Negro vírus. Né? Olha a criatividade dos caras, né? E esses vírus, eles estariam entre os maiores, né, do grupo, tá bom? Entre os maiores do grupo. Eles conseguiram ser vistos ao microscópio óptico. Então você observa aqui, né, o Samba vírus, beleza? E aqui na direita você observa várias partículas aí do Rio Negro vírus, tá bom? Desse artigo aí de 2018. Para você perceber, né, em outros momentos da aula eu vou citar, né, outros artigos, né, e só para você entender que o conhecimento acerca dos vírus é um conhecimento que está em constante evolução, tá? A gente não parou não nos livros didáticos, não. A gente continua estudando e descobrindo cada vez mais sobre esses sistemas biológicos, tá bom? Como eu falei, a composição dos vírus é basicamente um ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA. Raríssimas vezes você vai ver dentro da partícula viral as 2 moléculas de ácido nucleico, certo? Via de regra, você tem ou o DNA ou o RNA existindo ali dentro do vírus, tá? E esse ácido nucleico está envolto, né, por proteínas que formam, né, uma cápsula. Essa cápsula é chamada de capsídeo, tá bom? Capsídeo. E aí nessa figura aqui do lado, você está observando o seguinte, está vendo, eu acho que é uma figura meio cone aqui, de cabeça para baixo, né? Esse conezinho aqui seria o capsídeo. E aqui dentro você encontra o material genético, tá? Alguns vírus, além do capsídeo e do material genético, possuem também um envelope, né, que lembra muito a membrana plasmática. Esse envelope, ele na verdade é um resquício, né, da membrana plasmática do último hospedeiro que esse vírus infectou. Tá? Então é por isso que esse envelope tem tanta semelhança com a membrana plasmática das células. Porque ela é um pedaço, ela não passa de um resquício, né, da membrana plasmática do último hospedeiro. E é claro que não é só isso, né, que esse envelope tem. Ele tem também algumas partículas, algumas proteínas que são próprias do vírus, né, e que o vírus coloca ali no envelope a amostra, né, que até ajudam ele a invadir o próximo hospedeiro. Então esse é um aspecto geral, né, da estrutura dos vírus. Um envelope lipoproteico, um capsídeo de proteína. Aí você vê algumas proteínas aqui que fazem parte desse vírus, tá? Não é regra, não, tá? Integrase, protease, transcriptase reversa, enfim. Dentro do capsídeo podem ter algumas proteínas importantes para a sobrevivência do vírus dentro do hospedeiro. Só para você ter isso claro aí na sua cabeça, que não é só o material genético e o capsídeo que podem estar presentes ali no vírus. Algumas proteínas, né, já podem, né, estar presentes ali e também já tinham sido produzidas na última infecção dele. Ele não produziu sozinho, tá? Isso aí ele não produziu sozinho. Só para você ter uma noção do tamanho, né, dos vírus. Tá? Você tem aqui embaixo, você tem o tamanho de uma célula de bactéria, né, de E. coli, Escherichia coli. E comparada a essa bactéria, você tem aqui, ó, uma célula humana, tá vendo? Glóbulo vermelho humano aqui do lado, no cantinho direito. Tá? E aqui alguns vírus. Você tem o bacteriófago, que é um vírus característico, que infecta bactérias, né, o bacteriófago T4. Tem o adenovírus, né, rinovírus. Você tem vários, né, vírus aqui, ó, viroide. Viroide é uma partícula que eu vou comentar depois com calma. O vírus ebola, ele é bem grande, tá bom? Então você tem aqui uma comparação, né, entre os vírus, de tamanho, né, entre os vírus e bactérias. Sobre o formato, né, você tem formatos variados, certo?
Geralmente a gente encontra esses três formatos aí, ó. O formato icosaêdrico, que é esse do canto esquerdo, né, representado aí pelo varicela zoster e adenovírus. Aí no meio você tem um formato meio helicoidal, tá? do vírus do mosaico do tabaco, né, e da raiva. E no cantinho lá você tem um formato complexo, que a gente caracteriza como complexo, que não tem um formato bem definido, né? É meio que uma mistura entre icosaêdrico e helicoidal, enfim, que seria representado pelo bacteriófago. Quanto ao ciclo de vida, gente, os vírus costumam passar por 8 etapas, tá? Mas bem fáceis da gente identificar, né? A primeira etapa é a etapa de adsorção, que é quando ele gruda no hospedeiro. É essa primeira etapazinha aqui, ó, aqui no comecinho, a etapa de adsorção. Seguida a adsorção, vem a penetração, que é quando ele entra no hospedeiro, onde ocorre depois que ocorre esse reconhecimento, né, do capsídeo pelas proteínas ligantes aqui da membrana plasmática. Então, depois da penetração, né, da entrada desse vírus na célula hospedeira, no citoplasma hospedeiro, você tem aí a descapsidação. O que é isso? É quando ele desfaz o capsídeo e libera o material genético dentro do citoplasma. Então ele vai desfazer o capsídeo, né? Naturalmente essas proteínas vão ser digeridas pelo próprio lisossomo, né, da célula hospedeira, e aí acabam liberando o material genético dentro, né, do hospedeiro. E aí esse material genético vai passar então a produzir ou proteínas, tá? Ou RNA ou proteínas. Isso depende muito do genoma do vírus, que eu vou explicar depois. O genoma ele pode ser de RNA ou de DNA, né? Então, se o genoma for de RNA, ele pode produzir uma nova molécula de RNA e essa nova molécula de RNA produzir proteína, ou diretamente produzir proteína, né, a partir dali do genoma dele. Então, se o vírus tiver um genoma de RNA, esse genoma de RNA ele vai ser usado de alguma forma para produzir as proteínas virais e montar as novas partículas virais. Se esse genoma for de DNA, ele vai ter que produzir primeiro um RNA e depois o RNA vai produzir as proteínas, né, virais lá para montar as novas cópias, né, as novas partículas virais. Então essa etapa, né, de transcrição e tradução, ela depende muito, né, do genoma do vírus. Depois vem a replicação, que é a produção de novos genomas, né, de novos ácidos nucleicos, seja RNA ou DNA. Os vírus eles deram uma bagunçada naquilo que a gente conhece como dogma central da biologia molecular. Tá? Deixa eu voltar aqui para a lousa rapidinho. Vou voltar aqui para a lousa. Cadê? Pronto. Então, a gente costuma olhar o dogma central da biologia molecular assim, né? DNA, certo? Ele vai ser usado para fabricar RNA. RNA. E o RNA, por sua vez, vai ser usado para fabricar proteína. Né? Beleza. Esse é o esquema do dogma central da biologia que a gente aprende, né? Só que com os vírus, a parada é um pouquinho diferente. Tá? A gente aprende isso aqui, né? Com os vírus, a parada é um pouquinho diferente, porque tem vírus que usam RNA para produzir DNA. E tem vírus que usam RNA para produzir uma nova molécula de RNA. Olha que loucura, né? Então a gente aprende isso aqui, esse esqueminha, né? Só que os vírus, eles usam esse outro caminho aqui, ó. Faz DNA a partir de RNA através da chamada transcrição reversa. Transcrição reversa. E essa aqui, ó, essa produção de novas moléculas de RNA a partir de RNA também pode ser chamada de replicação. Olha que louco, né?
Então o vírus ele deu uma bagunçada no que a gente entendia como dogma central, né, da biologia molecular. Tá? Vamos continuar aqui. Por último, né, as novas partículas virais já formadas, né, começam a ocupar ali o citoplasma da célula hospedeira na etapa de maturação e depois elas vão ser liberadas da célula hospedeira, muitas vezes matando a célula hospedeira. Tá? Então essas são as etapas do ciclo de vida do vírus. Então aqui só para vocês entenderem um pouquinho sobre algumas formas, né, de adsorção, né, que é aquele reconhecimento, né, da partícula viral pela célula hospedeira. Aqui, nesses dois primeiros exemplos aí, você tem o HIV e o influenza vírus. Eles são vírus envelopados, né, eles têm uma membrana, né, lipoproteica e conseguem penetrar, né, pela membrana plasmática ali, graças a esse reconhecimento, né, do envelope, né, pela membrana plasmática. Os outros dois exemplos aí são vírus não envelopados, né? No caso do poliovírus e o adenovírus, você tem aí tipo uma endocitose, né, da célula hospedeira, e aí ele libera lá dentro, ele vai liberar o material genético. No caso do poliovírus, ele libera o material genético no citoplasma, e no caso do adenovírus, ele vai liberar no núcleo. Tá? Só para a gente continuar aqui, ó, esse é um exemplo do ciclo de vida do coronavírus, né, do SARS-CoV-2. Eu coloquei aí uma legenda bem básica, né, para vocês entenderem o que significa essas siglas. Né? O coronavírus ele usa como porta de entrada, né, como proteína de entrada no hospedeiro, ele usa o reconhecimento por uma proteína chamada ECA2, né? Enzima conversora de angiotensina. Né? Você pode pesquisar aí depois que essa proteína, né, que reconhece o coronavírus e permite a entrada dele, né, na célula hospedeira, é uma proteína que está muito presente em células do sistema circulatório, do sistema respiratório e do sistema excretor. Tá? Olha só, sistema respiratório, sistema circulatório e sistema excretor. Reflete comigo aí, onde ocorrem, em que partes do corpo ocorrem as complicações do coronavírus? Exatamente nesses sistemas, que é onde o vírus se dá muito bem. Por quê? Porque ele tem muitas portas de entrada. E tem uma outra situação, essa proteína ECA2, ela tem uma expressão, né, ela é muito produzida em indivíduos que fazem uso de remédios para controle da pressão. E assim, é uma consequência do uso desses medicamentos por tempo prolongado. Tá? Mas enfim, quanto mais portas de entrada, quanto mais proteínas presentes, mais portas de entrada para o vírus, obviamente. Então essas pessoas que fazem uso de medicamentos para controle da pressão são muito mais suscetíveis a desenvolver quadros agravados, quadros mais graves, né, do coronavírus. Então, quem seriam essas pessoas? Pessoas maiores de 60 anos geralmente têm problemas de pressão, né, de controle da pressão. E entre outras comorbidades, né, doenças crônicas e tal. Então é por isso que essas pessoas fazem parte de um grupo de risco, tá bom? Então vamos continuar. Então lá dentro, né, da célula hospedeira, o coronavírus ele vai injetar lá o ácido nucleico dele, e aí ele começa a usar a maquinaria da célula para produzir, né, novas cópias de RNA, tá? Vai produzir RNA mensageiro aqui, tá vendo? Ó? E esse RNA mensageiro vai começar a ser usado pela célula para produzir as proteínas do coronavírus, e aí ele vai se multiplicando na célula até sair aqui, né, dando fim ao ciclo dele, tá bom? Essa divisão entre ciclo lítico e ciclo lisogênico não é via de regra, não é padrão, tá, para os vírus. O que a gente costuma observar muito nos vírus é o que a gente chama de ciclo lítico. O que é o ciclo lítico? Esse que você está vendo aí é um exemplo de ciclo lítico. O vírus entra na célula, invade a célula, usa a célula para se reproduzir e vai se reproduzindo,
Até que chega um momento em que ele tem tantas cópias dentro da célula que ele acaba estourando a célula, matando a célula, ciclo lítico. Tá? Alguns vírus, por exemplo, um bacteriófago, né? Alguns bacteriófagos têm, além desse ciclo lítico, podem ter também um ciclo lisogênico, mas não, como eu falei, não é via de regra, tá? Não é regra. Alguns vírus humanos também têm esse ciclo lisogênico. No que consiste o ciclo lisogênico? O vírus entra na célula, certo? Expõe ali, injeta o material genético, né, dentro da célula e integra esse material genético no material genético da célula hospedeira. Então ele introduz, ele invade, né, o genoma da célula hospedeira, colocando ali o DNA dele, entendeu? Então o ciclo lisogênico, deixa eu colocar aqui na lousa só para eu esclarecer melhor essa parada, tá? Vamos voltar aqui. Então, no ciclo lisogênico, você tem uma célula hospedeira. Olha só, rapaz. Porra, perfeito no retângulo. Desenho muito bem. Você tem aqui, ó, um vírus que injeta o material genético dele, tá, na célula hospedeira. E a célula hospedeira, ela tem, claro, o genoma dela. O que vai acontecer? O vírus, ele vai introduzir o material genético dele no material genético da célula hospedeira. E aí vai ficar o pedacinho bem aqui, ó, tá? Desse vírus. Aí vai ficar, né, o material genético integrado, né, ao genoma da célula hospedeira. Quando essa célula hospedeira se reproduzir, obviamente ela vai reproduzir involuntariamente, né, o genoma também do vírus. E aí ele vai conseguir ficar ali dormente, digamos assim, adormecido dentro da célula hospedeira. Aí vai chegar uma hora em que os genes desse vírus, né, vão começar a produzir as proteínas virais. E essas proteínas virais vão começar a produzir as partículas virais e tal, né, novas cópias do vírus. E aí, a partir desse momento, ele deixa o ciclo lítico, né, ele passa do ciclo lisogênico, né, para o ciclo lítico. O ciclo lisogênico, ele vai ser composto só por essa etapa aqui, ó. Ele entrou na célula e introduziu o genoma dele, né, no genoma da célula. A partir do momento em que novas partículas virais começam a ser produzidas e, consequentemente, matam a célula hospedeira, né, vou botar aqui uma cruzinha, pronto, matou a célula hospedeira. Aqui você já tem o ciclo, meu ciclo não foi. Aqui você tem o ciclo lisogênico, o ciclo lítico. O programa, dá um desconto. Agora sim. Então aqui o ciclo lítico. E aqui o ciclo lisogênico. Tá bom?